Hoje, dia 1º de setembro de 2025, estamos aqui em São Gonçalo evangelizando a palavra do Senhor Jesus. Casa de Oração Família de Jesus, São Gonçalo do Rio Abaixo. De crente, mas para trazer uma palavra que é viva do céu, aleluia, nesta noite. Meu amigo ouvinte, larga o que você estiver fazendo, dê crédito à palavra do Senhor, porque o dia, aleluia, do Senhor está chegando, e aí o Senhor vai ter um juiz, aonde você vai ter que passar por esta porta, e sem Jesus, você não entra no céu. Sem esse Deus maravilhoso, não tem como você ser salvo. E nesta noite, a igreja do Senhor tem essa obrigação de despertar o ser humano para a salvação da alma dele. Porque Noé também pregou, Noé também falou do dilúvio, e ninguém quis acreditar. E nesta última hora, o diabo está colocando o povo cego. Ele é mentiroso, ele engana. Muitas vezes vai dizer para você: quantos anos esses crentes pregam que Jesus está voltando e ele não voltou? Porque não chegou a hora. Mas o Espírito de Deus nos alerta: a hora já está chegando, a palavra está se cumprindo, mas muitos não querem ver, muitos não querem ouvir, muitos não querem dar crédito à palavra de Deus mais. A palavra de Deus é pregada, mas para entrar no céu, você tem que dar lugar ao Espírito de Deus. Muitas pessoas dão lugar para as coisas do mundo, mas quando Deus chega, ele vira as costas e não quer mais ouvir a palavra. Irmãos que estão ouvindo a palavra de Deus, pode dizer assim: você está pregando muito duro, mas o diabo não vai ter dor de ninguém. O sofrimento do eterno no inferno vai ser eternamente, mas no céu não, vai ser o gozo eternamente. Você não vai sofrer mais. Lá no céu não vai ter sofrimento. Aleluia. E é hora de pregar a verdade. É hora de dizer para você: aceita Jesus como seu Salvador. Aí na sua casa, se você é desviado, conserta com o Senhor, porque Ele está voltando. Muitas vezes nós que não queremos pregar a verdade, nós não queremos dizer para o povo. Tem vergonha de dizer que Jesus está voltando, tem vergonha de dizer que o inferno está de porta aberta, enganando o povo. Mas nós não, que temos o Espírito Santo, estamos aqui para despertar você, para despertar você, para voltar para Jesus, para encontrar com Jesus nesta noite, porque o amanhã não te pertence, pertence a Deus. Amém. Quem está ouvindo, palavra de vida eterna é essa aí mesmo, não tem outra não. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Com Jesus não tem beco. Ele é o caminho, o resto é beco sem saída. Jesus não é estrada, ele é o caminho para chegar até o céu. E ele faz esse convite para você lá em Apocalipse 3, no verso 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Isso é Jesus batendo na porta do seu coração. A porta do seu coração, ela só pode ser aberta de dentro para fora. Não tem como eu, o pastor, o padre, abrir as portas do seu coração. Tem que ser você. Este passo é você quem tem que dar. Aleluia, louvado seja Deus. E a palavra de Deus vai dizer: se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Você que está ouvindo, você que está ao alcance do som da nossa voz, é a voz que clama no deserto, como um dia João Batista clamou, como um dia Noé clamou, como um dia
Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, esteve nessa terra. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não seja enganado. Jesus disse: eu sou a verdade. Então, se você não abrir a sua Bíblia e não ler, você não vai ser liberto, você não vai conhecer a verdade. A verdade é Jesus Cristo, só Ele pode te libertar. Talvez você está preso nas drogas, talvez você está preso na prostituição, porque quem acha que está amigado, que está casado, não, é engano do diabo, ele engana. Muitos falam, amigado com fé, casado é. Isso é um grande engano de Satanás. A palavra de Deus, ela diz que o que é ligado na terra é ligado no céu. Então você precisa ir no cartório e assinar um documento como você está casado, senão você vai estar na prostituição e a Bíblia não refresca. Aleluia, louvado seja Deus. Não viva no engano. Desperta hoje, porque Jesus está às portas. E muitos acham que ele não vai voltar, mas hoje ele já voltou para milhares e milhares e milhares de pessoas. Eu não sei se você ouviu as notícias hoje, mas do Afeganistão, mais de 800 pessoas morreram num terremoto. E os terremotos estão aí, a palavra de Deus está se cumprindo. E não está faltando mais nada, só está faltando Jesus manifestar nas nuvens para buscar a sua igreja. Ezequiel 37, a palavra de Deus vai dizer que Ezequiel teve em um vale de ossos secos, onde ele passou por volta, em volta, porque se ele pisasse no meio ia quebrar, ia moer tudo, ia virar pó. Mas Jesus Cristo mandou ele profetizar para que houvesse vida naqueles ossos. Então profetiza dentro da sua casa a salvação eterna, porque Jesus ele está voltando e não é brincadeira não. É o seu direito não acreditar, mas é nosso dever te avisar. Jesus está voltando. Se conserte enquanto é tempo. Aceite Jesus Cristo hoje e receba a salvação para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Aceite a Jesus, porque Ele está às portas. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Se manifesta nisso, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eu quero te dizer que Jesus, ele quer te salvar. Jesus, ele quer salvar a tua casa, ele quer salvar a tua família. Ele disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou para o Pai, mas vou vos preparar lugar. E o lugar já está preparado. Um lugar de gozo, de paz, de alegria e de bonança. O passaporte já foi comprado lá na cruz do Calvário, onde Ele derramou todo o teu sangue, por amor a mim, por amor a ti, para a remissão dos nossos pecados. E isso nos dá direito à vida eterna. Vou estar chamando aqui a missionária Aparecida, está ansiosa para trazer uma palavra ao teu coração. A palavra nos diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Irmãos, o Senhor está nos chamando esta noite, porque o Senhor é aquele que alivia todos os nossos cansaços, aquele que está oprimido e cansado, que o Senhor está para curar, para libertar, para transformar. Só basta aceitar o convite dele esta noite, e ele convida a todos para vir a ele, porque ele tem o melhor para cada um aqui nesse bairro esta noite. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Aleluia. E você que está ao alcance da minha voz, você que parou para ouvir essa palavra, saiba que Deus tem bênçãos sem medidas para ti. A Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E eu tenho uma palavra para a tua vida, para o teu coração nesta noite. E 5 minutos dessa palavra pode mudar a tua vida, pode mudar a tua história. Assim como a minha vida foi transformada, Jesus, ele também pode transformar a tua. Basta abrir o teu coração e deixar Jesus entrar e fazer morada. Amém?
Glória a Deus, aleluia. Muitos estão achando que blitz é essa. O que está acontecendo naquele lugar? É a blitz do céu, amém? É chegado o reino dos céus nesse lugar. E eu tenho uma palavra ao teu coração, amém? A palavra está lá em Lucas 16, versículo 19 em diante. Eu vou estar lendo a palavra aos irmãos, porque essa palavra é que tem poder, amém? A Bíblia nos diz assim em Lucas 16, versículo 19 em diante: Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias no luxo. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, que estava coberto de feridas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as feridas. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro junto dele. Então clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males, mas agora ele é consolado e tu atormentado. Além disso, tem um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para cá. Respondeu ele: Peço-te, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que ele lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse o rico: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, se arrependeriam. Respondeu Abraão: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos volte à vida. Pai, a tua palavra foi lida, a tua palavra tem poder. Pai, que o Senhor venha falar com todos que estão ao alcance da minha voz nesta noite, que o Senhor venha revelar a tua palavra e venha falar conosco, em nome de Jesus. Meus irmãos, a palavra do qual nós lemos, Jesus, ele conta, ele relata algo. Jesus, ele nos relata sobre 2 homens, sobre a vida de 2 homens nessa terra e sobre a vida deles após a terra. Jesus, ele nos conta sobre um homem, do qual ele não disse o nome, mas ele disse o rico. Jesus denominou aquele nome como rico. O outro Jesus disse que o nome dele era Lázaro. A Bíblia vai nos dizer que o rico, ele teve tudo nessa terra. O rico às vezes até se esqueceu do Senhor, mas Lázaro todos os dias estava ali à porta daquele rico pedindo ajuda, e ele não teve misericórdia e não o ajudou. A Bíblia vai nos dizer que morreram ambos, e Lázaro foi colhido pelos anjos e foi para o céu, mas o rico foi para o inferno, um lugar de tormento. Meus irmãos, essa palavra é uma palavra que nos relata a importância de como nós levamos a vida terrena, e de como a maneira que nós levamos a nossa vida passageira terrena influenciará na nossa eternidade. Jesus, ele vai nos dizer que este homem rico, ele morre. Jesus vai nos dizer que um mendigo chamado Lázaro também morre. Mas há algo importante. Observe que Jesus, ele não cita o nome do rico, mas ele cita o nome de Lázaro.
Lázaro nessa terra, ele era um indigente. Lázaro nessa terra, ele era um Zé Ninguém. Mas Jesus cita o nome de Lázaro. Jesus não cita o nome do rico. Ei, eu quero te dizer que Jesus, ele chama pelo nome aqueles que são conhecidos dele. Jesus chama pelo nome aqueles que são dele. Lázaro, ele tinha uma identidade no céu. Ele era conhecido por Jesus. Eu quero te dizer nessa noite, será que nós temos uma identidade no céu? Porque é muito fácil nós dizermos: eu conheço Jesus. Todos conhecem Jesus, mas será que Jesus nos conhece? Aleluia! Porque há uma grande diferença em nós conhecermos Jesus e Ele nos conhecer. Porque Jesus, Ele disse, aleluia, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se quiser, não é obrigado, mas terá direito à vida eterna. Aleluia. E essa passagem nos fala de quão passageiro é a vida humana. A nossa vida humana, se ela for duradoura, 80 anos. Alguns, por robustez, chegam a 100, e poucos passam disso. A vida do homem é como uma erva que nasce no campo, cresce, floresce, seca e cai. Aleluia. A nossa vida, ela é passageira nessa terra. Aleluia. E muitas vezes nós estamos trocando essa vida passageira por uma vida eterna que há em Jesus. Eu vim aqui para te dizer nessa noite: não troque a vida eterna por uma vida passageira. Aleluia. Pastor, o que é a eternidade? Porque muitos estão trocando a eternidade por uma vida passageira. Muitos estão trocando 80 anos aqui nessa terra por uma eternidade. O que é eternidade? 100 anos? 1000 anos? 1 milhão de anos? 1 bilhão? 1 trilhão? Não terá fim. Aleluia. E as nossas decisões nessa noite impactarão na decisão de onde nós iremos passar a eternidade. Ei, do contrário do que muitos pregam, eu sinto muito em te dizer, mas a palavra de Deus, ela nos diz: não existe purgatório. Aleluia. Com Deus é sim, sim, não, não. E o que passar disso provém do maligno. Aleluia. Jesus, ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. O próprio Jesus, ele alerta sobre a salvação eterna e a condenação eterna. Mas a eternidade no céu. Então é noite de você reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ainda dá tempo, enquanto a vida há esperança. Santo e poderoso é o nome do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que morreu o homem rico. Imagino eu o cortejo, o funeral, as pessoas mais importantes da cidade levando o caixão dele. Aleluia. Morreu Lázaro e foi enterrado como um indigente, como um Zé Ninguém. Aleluia. Mas a Bíblia diz que quando Lázaro morre, os anjos de Deus vêm e buscam Lázaro. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Aquele que nós servimos nessa terra é quem virá buscar a nossa alma. A Bíblia nos diz que ninguém pode servir a dois senhores, pois há de agradar um e desagradar o outro. Quem você tem servido? Porque a Bíblia nos diz que a amizade do mundo é inimizade com Deus. Outrora eu era inimigo de Deus e não sabia, porque eu andava segundo as minhas vontades, segundo as minhas concupiscências. Mas eis que eu vi manifestar uma grande luz, de nome Jesus, e Ele teve misericórdia de mim, me lavou e me deu a oportunidade e o direito de uma vida eterna.
Ei, Lázaro morreu e os anjos vieram buscar. O rico morreu e Satanás veio buscar. Se você morrer hoje, quem virá buscar a tua alma? Se você morrer hoje, quem virá buscar a tua alma? Quem nós temos servido nessa terra? Jesus e a sua palavra? Ou será que nós temos feito a vontade do inimigo? Porque a Bíblia nos diz que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, bondade, fidelidade, mansidão, fé, temperança e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Meu filho. Vai nos dizer que os frutos da carne são... Gálatas 5, versículo 19. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Essa é a verdade que talvez muitos não tenham coragem de dizer. Mas qualquer um de nós, se cometermos tais coisas, nós não herdaremos o reino de Deus. Todos nós somos pecadores. Mas eu tenho uma boa notícia para ti. Ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, Jesus, Ele pode os tornar branco como a neve. Através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós temos redenção, nós temos direito à vida eterna, somente através de Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Jesus conduz o homem ao céu. Se eu quiser ir para BH agora, tem um caminho. Do mesmo modo, se eu quiser ir para o reino dos céus, tem um caminho. E esse caminho é Jesus Cristo. É o caminho que conduz os homens a Deus. Glória a Deus. E a Bíblia vai nos dizer que aquele homem rico ali no inferno, a Bíblia vai nos dizer por 5 vezes que aquele homem estava em tormento, aquele homem estava em chamas, e ali não tinha mais jeito. Ali já não adiantava mais orar, não adiantava mais clamar. Aleluia. O que eu quero te dizer, aquele que não se arrependeu na terra, não clamou na terra, pode ir clamar no inferno. Tem um grande risco de acontecer isso. Mas se nós arrependermos e entregarmos a nossa vida para Jesus, Ele é misericordioso e justo. Ele nos livra do tormento eterno, Ele nos livra da chama eterna, e Ele prepara para nós um lugar de gozo, um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar de bonança, um lugar onde nós não teremos mais dores, um lugar onde nós não teremos mais pranto, um lugar onde não haverá mais morte, nem conta nós vamos ter para pagar mais. Glória a Deus. Esse é o lugar que Jesus preparou para cada um de nós. Um lugar onde nós teremos o gozo eterno. E eu te convido nesta noite, vamos para esse lugar. Como é que nós vamos, pastor? Através de Jesus. Arrependam dos seus pecados, reconheçam Jesus como Senhor e Salvador das vossas vidas, e nós estamos indo para lá, para um lugar de alegria eterna. E a Bíblia nos diz que o rico naquele tormento eterno, ele diz: Pai Abraão, permita que Lázaro molhe o dedo e me dê na boca, porque eu estou com sede nesse lugar. E Abraão disse: é um grande abismo, os que estão cá não passam para lá, e os que estão lá não podem passar para cá. Aleluia. E a Bíblia vai nos dizer que então naquele momento, irmãos, aquele homem diz: permita-me voltar,
para avisar os meus irmãos que esse lugar é um lugar de tormento. Permita-me voltar para avisar eles que esse lugar é um lugar de sofrimento. E ele disse: tem Abraão e os profetas, ouçam-nos. Assim como nós estamos aqui anunciando esse Jesus maravilhoso, assim como nós estamos anunciando que tem um reino eterno aguardando por ti, assim como nós estamos anunciando que Jesus te ama e que tem uma eternidade aguardando por ti, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Quando ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Eu quero orar por você nesse momento. Você que ouviu essa palavra: pastor, eu quero passar a eternidade com Jesus, como é que eu faço? A primeira coisa que nós devemos fazer é arrepender dos nossos pecados, é reconhecer Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. A Bíblia nos diz que um malfeitor na cruz fez coisa terrível, mas no último segundo de vida dele, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz: em verdade te digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem reconheceu o senhorio de Jesus sobre a vida dele e recusou o senhorio do mundo. É noite de você reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É noite de você carimbar o passaporte para o reino celestial. O preço já foi pago lá na cruz do Calvário, o preço para a remissão de todos os nossos pecados. Você que está ao alcance da minha voz, faça essa oração comigo, porque essa oração escreverá teu nome no livro da vida. A Bíblia vai nos dizer para os que estão em Cristo Jesus, e naquele grande dia se abrirão ali livros, e um desses livros é o livro da vida. Aleluia. E quem for achado com o nome escrito no livro da vida tem direito à vida eterna. Mas aquele que não for achado com o nome escrito no livro da vida, ele terá somente direito à condenação eterna. E essa oração que eu vou fazer agora, eu vou pedir você que repita, e seu nome será escrito no livro da vida. Você que está ao alcance da minha voz, fale seu nome nesse momento e diga assim comigo: eu reconheço o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Apaga, Senhor, meu nome do livro da morte. Escreve, Senhor, meu nome no livro da vida. Me dá força para continuar nos teus caminhos e não me desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Você que fez essa oração com fé, saiba que seu nome foi escrito no livro da vida. E eu quero orar por você, pela tua casa e pela tua família. Pastor, eu reconheci Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e agora o que eu faço? Procure uma igreja mais próximo, não mais próximo da tua casa, mas mais próximo da Bíblia, mais próxima do Evangelho. Porque tem muitos que estão procurando igreja próxima de casa, mas longe do Evangelho. Não adianta. Procura uma igreja próxima da palavra. Eu quero orar por você. Pai eterno, Rei da Glória, Rei Santo, eu oro em favor da vida desse irmão, dessa irmã. Pai, abençoa todas as pessoas que fizeram a oração da fé, de confissão, e reconheceram o Senhor como Senhor e Salvador da vida delas. Pai, que o Senhor venha os fortalecer na fé. Cancela todo mal contra a vida delas. Que haja restauração. Pai, nessa noite eu oro em favor de cada enfermo. Pai, essa pessoa que ouviu a palavra, que está deitada agora na tua cama e ouviu a palavra, papai, que o Senhor venha visitar. Pai, visita os enfermos acamados nesse momento, que eles sejam tocados. Papai, essa pessoa que está com enfermidade no estômago, nos rins, Pai, vai tocando nesse momento, vai trazendo cura, no nome e no sangue de Jesus. Pai, que as bênçãos do Senhor estejam sobre cada casa, sobre cada família, em nome de Jesus. Você que quiser oração, nós vamos estar orando pela tua vida nesta noite e declarando toda sorte de bênçãos sobre ti, sobre a tua casa e sobre a tua família, amém? Você quiser ir nos visitar, nós estamos situados em São Gonçalo do Rio Abaixo, ali no bairro Guanabara, Rua Emílio Gomes, número 150, perto do campo. Eu creio que Deus, Ele tem uma palavra para ti.
Nós estamos tendo culto lá sexta-feira às 19h30 e domingo às 15 horas. Será uma alegria te receber lá. Jesus, ele tem uma palavra de vida para ti, para a tua casa e para a tua família. Fique em paz, que Jesus te abençoe.